Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula. Nessa aula a gente vai conversar sobre tomografia cardíaca, especificamente angiotomografia de coronárias, e também sobre ressonância magnética cardíaca. Vamos falar sobre alguns aspectos desses dois métodos complementares na cardiologia e um foco, claro, vamos dar um foco especial às indicações desses dois métodos, quando que a gente vai realmente lançar a mão deles na prática. A gente vai começar então com a angiotomografia de coronárias, que é a principal aplicação hoje da tomografia cardíaca. Olha, a angiotomografia de coronárias é um método cada vez mais utilizado na prática. Ele se propõe a avaliar a árvore coronária, identificar a doença coronária obstrutiva. É um método que avança muito, né? A tecnologia cresce a cada dia, vários estudos são publicados com bastante frequência. É um exame que se propõe a avaliar a doença coronária obstrutiva, mas que ainda não tem uma ótima resolução. Então é óbvio que ele não substitui totalmente a cineangiocoronariografia, o cateterismo cardíaco, que é o método padrão ouro para avaliar a doença coronária obstrutiva. Mas ele tem suas indicações. Quando bem utilizado, ele tem uma função principal que é descartar doença coronária. Então essa função de exclusão de doença coronária é muito bem feita pela angiotomografia de coronárias. Pacientes selecionados, pacientes onde persiste alguma dúvida diagnóstica, mas ele tem esse grande valor, na verdade, que é o valor preditivo negativo, a capacidade de descartar, de afastar doença coronária obstrutiva. Então essa hoje é a principal indicação da angiotomografia de coronárias. E ela tem seus inconvenientes também, não deixa de usar radiação, assim como a cineangiocoronariografia. Usa contraste iodado também, então sim, ela carrega o risco de nefrotoxicidade induzida por contraste. E nem sempre a imagem é ótima, nem sempre a gente consegue uma boa resolução das coronárias. A acurácia, então, pode reduzir um pouco. Muitas coisas podem atrapalhar a visualização direta das lesões obstrutivas ateroscleróticas na árvore coronária. Como, por exemplo, o excesso de calcificação coronária pode ser um fator que prejudica a interpretação e a visualização das lesões obstrutivas. Um preparo adequado, com frequência cardíaca bem controlada, também é necessário. Existem outras vantagens também na tomografia cardíaca, na angiotomografia de coronárias, como, por exemplo, o uso do score de cálcio. A quantificação coronária através do score de cálcio, então não o exame para avaliar a luz coronária, sim para quantificar o cálcio coronário, pode ser útil também. Isso se chama score de cálcio coronário e a ideia de que é que quanto mais cálcio existir nas coronárias, maior o risco cardiovascular. Então isso seria um método não para identificar a doença coronária obstrutiva, mas sim para estratificar risco. Então isso pode ser útil para reestratificar risco cardiovascular nos pacientes onde os métodos clínicos habituais não consigam distinguir entre risco intermediário ou alto, ou quando existia essa suspeita de que o paciente foi estratificado de forma errônea por esses métodos, por essas ferramentas. Bom, a gente pode também, claro, lançar a mão da tomografia não só na árvore coronária, mas em outros territórios, Por exemplo, na artéria pulmonar ou na aorta, e com isso descartar agravos nesses outros territórios vasculares. Podemos, então, numa suspeita de, por exemplo, síndrome coronária aguda, mas com diagnósticos diferenciais importantes, como TEP ou dissecção de aorta, esse método pode simplesmente ser expandido para esses outros territórios. E também tem essa capacidade de diagnosticar ou descartar essas doenças também. Então, hoje, qual a principal indicação do score de cálcio, o score de cálcio coronário, pela tomografia? Exatamente essa aí, importante saber isso. O score de cálcio pode ser indicado em pacientes assintomáticos com risco cardiovascular intermediário. Quando a gente suspeita que o risco não é só intermediário, ele pode ser alto, a gente está subestimando, a gente tem que ser mais agressivo no controle de fatores de risco, como alcance de metas lipídicas, por exemplo. Tá bom? Então, esse é o cenário para o score de cálcio. Assintomático, risco cardiovascular intermediário. Ele tem esse poder de restratificar o risco, predizendo eventos cardiovasculares, eventos cardíacos maiores. Então, se o paciente tiver uma calcificação coronária muito extensa, muito grande, a gente vai restratificar para cima esse risco e vai considerar o paciente não mais como de risco intermediário, mas sim como de alto risco. Bom, então hoje é claro que existe o avanço dos tomógrafos, da tecnologia, e a imagem passa a ser cada vez melhor. Mas ainda existe uma limitação e as imagens tendem a não ser tão boas quando há muita calcificação coronária, que é exatamente quando existe doença coronária obstrutiva. Quando existem placas lipídicas sem tanto cálcio e existe obstrução da luz coronária, aí sim
a angio-TC é muito boa para quantificar essas lesões obstrutivas, né? Para mostrar quanto que elas obstruem a luz coronária. Mas, em geral, existe uma correlação qualitativa, né? Se existe obstrução, é porque existe, né? No cateterismo isso vai ser demonstrado também, mas a quantificação tende a não ser tão exata, principalmente quando existe mais cálcio, que é a maioria das situações. Então, essa imagem bonita, assim, quantificando bem e com uma excelente correlação com a imagem do cateterismo, não é, na verdade, a regra, tá bom? Isso tende a ser a exceção. Então, para a gente finalizar essa parte de indicação, é importante a gente lembrar, resumir aqui agora. A principal indicação é quando existe um paciente de risco cardiovascular baixo ou intermediário, com resultados conflitantes com a clínica, né? Resultados esses de testes funcionais não invasivos, testes isquêmicos não invasivos, como teste ergométrico, cintilografia de perfusão miocárdica ou ecocardiografia com estresse. Ou seja, pacientes jovens ou com dor torácica não tipicamente anginosa, mas que mostram esses testes com resultados positivos para isquemia ou inconclusivos, esses podem ser os candidatos aí para ter a angio-TC de coronárias de forma a afastar, né, excluir doença coronária. Tá bom? Pacientes de alto risco não entram nas melhores indicações de angio-TC de coronárias. Essa é a principal indicação. Então, aí em cima estão as indicações classe 1 da angio-TC de coronárias pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Né? A gente tem como principais indicações os pacientes de risco baixo ou intermediário. Nos pacientes de risco intermediário, ela pode ser utilizada como primeiro método para investigação de doença coronária, né? Caso eles sejam sintomáticos, por exemplo. E também nos pacientes de risco baixo ou intermediário, quando existe dúvida, conflito com os métodos complementares não invasivos, funcionais, né? Se eles são positivos, mas a clínica não é tão sugestiva, ou se o paciente permanece com sintomas anginosos, né? Mas ele não é de alto risco, e os resultados são inconclusivos, a angio-TC pode ser indicada, a angio-TC de coronárias pode afastar a doença coronária. E outra possível indicação, que também já foi avaliada em diversos estudos, né? Ela pode ser utilizada também numa possível síndrome coronária aguda, mas um paciente de risco baixo ou intermediário, né? E onde não se confirma uma síndrome coronária aguda típica, clássica, né? Que mereça estratificação invasiva. Agora vamos falar da ressonância magnética cardíaca, né? A ressonância cardíaca é um método que, diferentemente da angio-TC de coronárias, se propõe a avaliar as cavidades e a função cardíaca, tá? E não a árvore coronária. Então a ressonância hoje é bastante utilizada nas situações de diagnósticos diferenciais, né, das miocardiopatias, para avaliar a função e o diâmetro das cavidades cardíacas, das câmaras cardíacas. Pode avaliar muito bem a presença de viabilidade miocárdica no caso de um infarto antigo, né? E o diagnóstico diferencial de um acometimento de fibrose em relação a infarto ou miocardite, né? Uma inflamação e uma fibrose por outra natureza, não isquêmica, por exemplo. Então, é um método bastante utilizado nesses cenários todos, né? Consegue uma boa definição anatômica e funcional do coração. E, além disso, também pode ser estendido para outros territórios, assim como a tomografia, né? Pode ser estendido para a aorta e para a artéria pulmonar, por exemplo, também. E ainda com a ressonância, pode ser realizado um teste funcional isquêmico, um teste não invasivo, né, de avaliação de isquemia, né, através de estresse e avaliação de motilidade, contratilidade, além de perfusão. Tá? Então, pode ser mais um método funcional não invasivo, além de teste ergométrico, cintilografia miocárdica, ecoestresse. A ressonância, claro, com custo maior, pode ser utilizado para várias funções, para avaliar a função e diâmetros e desempenho e cavidade ventricular, por exemplo, mas também para avaliar a presença de isquemia miocárdica. Então, essas são imagens da ventriculografia de estresse, né, realizada na ressonância, onde você pode fazer a infusão de gadolínio e aí ele vai ser captado pelos cardiomiócitos e a gente faz o estresse e o repouso, né? Se você faz a fase de estresse e ele não capta muito bem, existe uma área de hipocaptação no estresse, mas que reverte com o repouso, depois passa a captar bem no repouso, isso mostra realmente que no estresse há o desbalanço nessa relação entre oferta e consumo de O2 pelo miocárdio. Ou seja, desencadeia-se isquemia durante a fase de estresse que reverte no repouso, mostrando que pode existir doença coronária obstrutiva levando a essa isquemia, né? Então pode ser mais um método funcional não invasivo. E ainda
pode ter essa função de avaliar a viabilidade miocárdica. Ou seja, uma célula viável teria a capacidade de fazer o washout, né? De lavar o gadolínio rapidamente, e aí a célula voltaria ao normal sem aquele realce que o gadolínio causa na imagem da ressonância. Se isso persiste, é porque a célula está lesada, está necrosada, a sua membrana não está íntegra, sua membrana celular não está íntegra, e aí existe esse realce miocárdico tardio, ou realce tardio, né? Então, o realce tardio mostra a ausência de viabilidade miocárdica, né? Onde brilha na ressonância na fase tardia, depois do gadolínio, depois da fase de estresse, é porque aquela parede, aquele tecido ali está morto, né? Não vai ter viabilidade. Isso pode, então, definir algumas estratégias de tratamento. Por exemplo, eu vou indicar revascularização para um território viável, né? Eu vou revascularizar o miocárdio viável, mas o miocárdio não viável pode não ter nenhuma recuperação, então isso não vai ser alvo das nossas intervenções. Não vou investir, não vou correr risco à toa se eu não vou realmente melhorar a função contrátil daquela parede. Então isso pode mudar alguns planos terapêuticos, né? A avaliação de viabilidade miocárdica pode ser interessante exatamente por isso. Aqui nós temos uma imagem com um bom exemplo dessa avaliação do realce tardio pela ressonância, né? Em A gente tem a fase tardia já com o miocárdio todo pretinho, sem gadolínio, portanto, existe viabilidade miocárdica caso o paciente tenha tido um evento prévio, por exemplo, um evento cardiovascular, um infarto. E em B, nós temos o realce tardio presente, né? Aquele brilho na porção apical do ventrículo esquerdo ali persistindo, mostrando que são células não viáveis, tá? Não existe viabilidade, e se existe uma oclusão coronária naquele território ali, a gente não vai ter grandes benefícios aí em revascularizar esse território. Então, se era essa a dúvida, a ressonância pode realmente guiar essa intervenção. Agora, esse é um exemplo bom de uma ressonância cardíaca, um exemplo de um exame completo, né, mostrando isquemia, presença de viabilidade e a sua correlação, então, com doença coronária obstrutiva grave, né? Na fase de estresse ali, a gente vê na parede anteroseptal, na porção subendocárdica, uma ausência de captação do gadolínio. Ou seja, existe isquemia naquela parede e existe hipocaptação, né, existe hipoperfusão de um território específico ali. Então isso mostra realmente que pode existir isquemia, e depois na fase de repouso observa-se que o gadolínio enche todo aquele território ali, ele preenche, né, ele chega até aquele território e aquela parte toda fica branca, que antes na fase de estresse estava preta, não tinha chegado o gadolínio. Então, hipocaptação reversível, né? Não existia captação na fase de estresse e passou a existir na fase de repouso, mostrando que ocorreu aquele desbalanço em relação à oferta e consumo de oxigênio miocárdico. Depois, avaliando-se o washout, né? Além de existir isquemia, existe viabilidade. Todo o gadolínio saiu, foi lavado, e aí a imagem voltou a ficar pretinha ali no miocárdio, né? Sem gadolínio. Então, célula íntegra com boa capacidade de depurar aquele gadolínio intracelular. E depois a imagem do cateterismo, da coronariografia, mostrando uma lesão obstrutiva grave, crítica na descendente anterior, que é exatamente a artéria que nutre, que irriga aquela porção miocárdica, a parede anteroseptal. Então, aquela isquemia existia exatamente por causa dessa doença coronária obstrutiva e ainda com viabilidade miocárdica, né? O miocárdio se tornou hibernante, talvez ele ficou hipocontrátil, né? Talvez até causando alguma disfunção ventricular, mas tudo isso me mostrou, todo esse método me mostrou que é uma coisa reversível, então revascularizar esse território vale a pena porque existe uma grande chance de recuperação da função sistólica do ventrículo esquerdo naquelas paredes. Bom, e como a ressonância é um método que tem excelente resolução, né, ele pode ser muito bem utilizado aí para diferenciar as miocardiopatias, né, hipertrofias importantes, dilatações importantes, sem etiologia definida, algumas miocardiopatias mais raras, ela pode ter essa capacidade ótima de avaliação anatômica e funcional, por isso é o método padrão ouro para avaliação desses dois parâmetros, né, função e tamanho, dimensão das cavidades cardíacas.